novamente estou aqui, né, para nós conversarmos a respeito da instituição PUC, né, PUC-PR, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai entender é que a PUC é uma instituição que ela cobra texto dissertativo argumentativo. E ela já trouxe, né, geralmente palavras-chave, que por meio dessas palavras-chave, que é o que nós chamamos de recorte temático, né, vocês vão criar uma tese, tá? Então, o que acontece? Na vez passada, né, agora mesmo nesse último vestibular, saúde física e mental em equilíbrio, né? O que acontece, então, de trazer uma tese a respeito de, é importante manter a saúde física e mental em equilíbrio, sempre ter uma afirmação a respeito de algo, para que no desenvolvimento nós possamos fundamentar a respeito disso, ok? Bom, hoje eu trouxe para vocês, então, uma outra proposta, tá? Um pouco até mais simples, eu diria, mas que está no mesmo padrão, ok? Tá? Vamos pegar aqui, então, veja. Então, o que acontece aqui, tá? Então, nós temos, né, o texto, considere os textos 1, 2 e 3 apresentados a seguir como motivadores para a sua produção de texto dissertativo argumentativo. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se é um texto dissertativo argumentativo, eu preciso estabelecer uma tese. Onde, professora? Na introdução, tá? Isso é de praxe, é importantíssimo saber, tá? Bom, se é texto motivador, eu posso usar o que está aí no texto? Não, tá? Professora, como assim eu não posso usar? Não, porque ele está dizendo para você que é unicamente motivador, ou seja, unicamente para te motivar a escrever a respeito do tema, tá? Então, vamos entender aqui. Vacina, né? Então, ele traz aqui vacina, o que é, para que serve, né? O texto 2, ele aborda aí sobre os benefícios da vacina. E o texto 3, né, a respeito do conselho, né, fala sobre uma logística de distribuição das vacinas e assim por diante, tá? Então, aqui, ele tem assim, tome como referência, só para referenciar, bem como os conhecimentos construídos ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo, de modo a refletir sobre o seguinte tema: vacinação e saúde. O que a gente entende aqui? Bom, ao elaborar o seu texto, você deve explicar a proposta, né? É um texto dissertativo argumentativo, ou seja, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Posicionar-se quanto à temática, apresentando no mínimo 2 argumentos. Veja, pessoal, a própria instituição já deixou claro para vocês que vocês precisam usar 2 argumentos. Não necessariamente, né? Muitos alunos me perguntam, professora, eu preciso usar 2 argumentos? Eu vou te dizer que não. Mas quando a proposta pede para vocês usarem 2 argumentos, vocês precisam usar 2 argumentos, certo? Não fazer cópia dos textos motivadores. Se quiser usar, fazer uma paráfrase, né? Ou seja, sempre indicando a fonte e a autoria. Então, o que ele não quer é que você copie ipsis literis o que está ali. Mas, por exemplo, tem lá um assunto, né, a respeito que está dentro do texto que te motivou a escrever a respeito dele. E não tem nada de informação, né, dentro desse texto motivador que você iria utilizar. Pode, tá? Ok? E elaborar uma conclusão. Lembre-se que de conclusão não é sinônimo de proposta de intervenção. Proposta de intervenção, gente, a gente já entende que é algo de fazer algo, né? De elaborar algo, de construir ponte, de criar uma lei, de criar campanhas, tá? Então, não é isso. A PUC, ela sempre estabelece, né, que ela gosta que o aluno trabalhe com a observação final, tá? O que é a observação final?
né? Então, observação final é algo que a gente constata a respeito de algo e depois a gente, né, trabalha isso de um modo que vá fechar essa ideia, tá? Bom, vamos lá, né? Nós temos, então, aqui vacinação e saúde. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: onde eu vou colocar isso? Né? Vacinação e saúde. Eu coloco primeiro vacinação, depois saúde, eu coloco vacinação na introdução, saúde no desenvolvimento? Não, tá? Todas as palavrinhas que estiverem ali, elas precisam estar na introdução, ok? Então, eu posso começar dizendo que o sistema de saúde no Brasil, né, apesar de ter muitos problemas, né, existem, existem técnicas, existem meios, né, cada vez mais tecnológicos e que auxiliam na saúde da população, sendo um deles a vacinação, né? Ok, trouxe a vacinação, mas ainda não estabeleci a tese, né? Então, tá aí então a vacinação. Essa que traz benefícios. Benefícios, pessoal, foi a tese que eu escolhi, tá? Então, assim, eu posso escolher qualquer tese. Por quê? Porque aí ele não está me direcionando para alguma coisa. Ele simplesmente está dizendo para mim que é vacinação e saúde. Trabalhe com esses dois. Trabalhe com esse pilar, né? Trabalhe com essa ou contraposição ou complementaridade, tá? Então, aqui o que a gente entende, né? O que eu posso colocar como tese? Eu posso dizer que a vacinação, apesar de trazer benefícios, ainda possui muitos problemas, né? E aí eu teria duas teses, porque eu vou trazer no desenvolvimento quais são os benefícios e quais são os problemas no outro parágrafo, tá? Então, teria dois motivos, o que estaria condizente com o pedido, tá? Bom, então vamos lá. E essa parte que eu fiz antes é a contextualização, tá? Eu estou contextualizando o tema. Professora, eu quero começar com a vacinação. Pode? Posso? Pode, claro. Posso trazer, assim, que a medicina, né, vem mostrando cada vez mais evoluções no sentido de facilitar a vida das pessoas no que se refere, né, a protegê-las, né, em relação às doenças. E uma dessas proteções se refere, então, ao sistema de vacinação, esse que é muito benéfico à saúde. Então, veja, eu trouxe, né, a minha tese a respeito de benefícios em relação à saúde. De repente, trazer uma tese que seja contrária a isso, porque eu quero falar do movimento anti-vacina. Como é que eu faço isso, né? Bom, primeiramente, eu vou entender assim. Então, eu trouxe lá aquele sistema, né, de vacinação, pegando aquele mesmo contexto, tá? E aí, né, então é o que se entende por vacinação, esse que, apesar de muitos, né, entenderem que faz bem à saúde, já existe um grupo que é contrário a essa ideia, que seria o movimento anti-vacina. Então, aqui, nós teríamos que explicar no desenvolvimento, né, no primeiro parágrafo, os benefícios da vacina. Que benefícios? O benefício da vacina seria o de trazer proteção, prevenção. Mas eu vou ter que explicar que prevenção é essa, né? Então, que quando, né, o antídoto, né, quando a substância, né, de um vírus ou bactérias entra em contato com o organismo humano, ele trabalha com o quê? Aí a gente vai dizer que isso vai criar o quê? Anticorpos para o nosso organismo. Vai deixar o nosso organismo cada vez mais fortalecido, fazendo com que, então, as pessoas fiquem protegidas em relação ao vírus, né? E também a novas cepas. Então, a gente está falando do benefício.
Digamos que eu peguei essa tese, né, a outra tese, e vou falar do contrário. Em contrapartida, existe um movimento que é contrário, né, a esse pensamento, que seria o movimento antivacina. Ou seja, o que que acontece? É um movimento, né, é um pensamento voltado de que a vacina faz mal. Ou seja, que ao invés de fortalecer o organismo, ela enfraquece o organismo e o deixa mais sujeito a doenças. Existe também as fake news, que, né, isso eu posso colocar, porque as fake news, elas foram uma grande precursor, né, de ter pessoas mais adeptas a essa ideia do antivacina. Professora, eu posso trazer a respeito do Covid que aconteceu? Posso dizer de um exemplo, né, que aconteceu no Covid, que muitos não se vacinaram por terem ouvido fake news, né, a respeito de que a vacina, ela não protegia o organismo, muito pelo contrário, ela causava problemas coronarianos, né, hipertensão, tem pessoas que morreram, né, e depois só descobriram que isso foi fake news, né, mas aqui é hora de vocês provarem, né, o porquê desse movimento anti-vacina, por que que essas pessoas pensam dessa forma, ok? Tá? Vamos dizer que, tá? Professora, eu quero voltar na tese somente que a vacinação faz bem à saúde. Isso é uma tese? É. Só que eu preciso trazer dois argumentos. Então, eu posso dizer que um dos argumentos seria a prevenção. E o outro argumento, eu posso dizer que a vacina, vamos pensar aqui, que a vacina, ela traz uma, uma diminuição, né, na disseminação de doenças, vamos dizer assim, já erradicadas, né, ou que ela previne que doenças erradicadas não venham, né, a se tornarem atuais, como, por exemplo, o sarampo, né? Então, a gente sabe que o sarampo, infelizmente, né, gente, o sarampo, nós tínhamos, né, o nosso sistema de vacinação era tão eficaz que já estava sendo erradicado o sarampo. Mas agora, né, com muitos pais não levando seus filhos, as fake news, o movimento anti-vacina, o que aconteceu? Infelizmente, né, o sarampo, ele retornou e nós estamos tendo, inclusive, epidemias, né? Então, né, mas é claro, né, sem esquecer que a tese é o que vai levar vocês aos argumentos, tá? Então, se eu falo benefícios, é somente benefícios. Se eu falo somente malefícios, é somente malefícios. Se eu falo os dois, eu preciso trabalhar os dois, ok? Tranquilo? Bom, vamos à nossa conclusão, né? Conclusão, a gente traz uma palavra conclusiva a respeito do assunto. Comportando um diante disso, dessa forma, dessa maneira, dado exposto, tá? Isso mostra que nós estamos querendo concluir a respeito de algo, tá? Antes, né, sem que eu me esqueça, no desenvolvimento, é muito importante vocês trazerem um argumento de prova concreta. O que é argumento de prova concreta? Fazer um exemplo, uma realidade. Quando eu falei para vocês jogarem Covid, isso é um argumento de prova concreta. Isso mostra que vocês têm conhecimento fora daquilo que vocês estão fora dos textos, né, que já foram dados, mas mostra que vocês estão adequados à fundamentação de vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa conclusão. Diante disso, portanto, nunca, gente, nunca, e para concluir, para finalizar, finalizando, terminando, isso jamais, ok? Esqueçam isso, não faz parte do vocabulário de vocês, tá? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente primeiro vai constatar, tá? Então, realmente percebe-se, né, que a vacinação, ela vem trazendo inúmeros efeitos positivos, né, à saúde brasileira. Isso trazendo como tese só benefícios, tá? E se continuar assim, né, a medicina avançará tanto, né, e as pessoas
né? E as pessoas ficarão cada vez mais protegidas, mostrando, então, que a saúde, né, ela estaria voltada a um pensamento de prioridade da população, né, e não mais, né, e não mais uma preocupação como ocorre atualmente, por exemplo, tá? Ou, vamos lá, se eu peguei outra tese, e duas teses, né, que faz bem e faz mal, eu tenho que sempre jogar com os dois. Diante disso, percebe-se que a vacinação, né, ela traz muita eficácia à saúde. Mas, se grupos contrários continuarem pensando dessa forma, será muito difícil de termos, né, um resultado satisfatório no que se refere à saúde brasileira. Então, é algo que nós constatamos a respeito de uma questão de uma ação atual, tá? Então, veja, eu primeiro constato isso, né? Nossa, a vacinação é excelente, mas, né, se continuasse, ou seja, se nós tivermos grupos contrários em relação à tal questão, teremos, então, um futuro cada vez mais drástico. É nessa questão que eu quero chegar, tá? Gente, então, o que que acontece aqui? Eu vou parar de compartilhar com vocês, né? Então, só para nós entendermos, tá? Amanhã nós vamos ter o Tira Dúvidas, tá? Então, o Tira Dúvidas, eu já anoto as dúvidas de vocês a respeito, né, de outras propostas, a respeito do que vocês pensariam em fazer e de repente o que não pode, né? Todas as dúvidas de vocês, tá? Então, hoje, né, essa aula é somente para a gente entender um pouquinho mais a respeito da estrutura da PUC, tá? Mas amanhã nós vamos falar mais a respeito de outras propostas, tá? Então, seria legal vocês participarem, tá? Vai ser no canal do YouTube, né? Então, eu falo que essa revisão, né, esse tira dúvidas, não é para mim, pessoal, é para vocês, tá? Então, anotem as dúvidas de vocês, perguntem, não tenham vergonha de perguntar, vou abrir também a caixinha de perguntas, tá? Para quem tiver, né, mais assim, introvertida, né, não quer participar muito, tem vergonha, também vou abrir a caixinha de perguntas, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena revisão aí, dessa maratona, e eu espero que vocês arrasem na prova, e espero vocês amanhã no nosso Tira Dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, gente, foi um prazer estar com vocês.